Nos últimos dias têm chegado ao contacto do Chega várias denúncias e queixas que, entretanto, se manifestaram também nos vários requerimentos e questões que o partido tem colocado ao Governo. Estes prendem-se, conforme tínhamos notado em visita feita no último mês, com o acesso às urgências em Portugal. Sobretudo com o acesso às urgências de obstetrícia e de ginecologia em Portugal. Na mesma senda que já vinha de outro momento, de procurar fingir que os números estão a melhorar, ou que os prazos estão a descer, ou que os serviços estão a funcionar melhor, o Governo não tem feito, nem tem considerado limites na implementação de medidas que, não obstante parecerem melhorar o funcionamento dos serviços, mais não são do que cosmética política e institucional. No último debate com o Sr. Primeiro-Ministro, confrontei-o com elementos que, entretanto, foram tornados públicos, de serviços onde estão a ser marcadas cirurgias ou outros atos médicos sem o conhecimento dos respectivos departamentos. Estão a ser feitas marcações para que constem desse sistema informático que já foram feitas e que, portanto, já não se encontram ou em lista de espera ou em lista de cirurgia. Conforme se pode verificar, alguns desses atos são depois desmarcados ou pelo diretor clínico ou pelos clínicos, apontando diretamente o dedo a critérios extraclínicos, isto é, políticos, na origem da marcação desses atos. Isto é grave porque, para além de ser cosmética feita na saúde, nos serviços mais importantes para a vida das pessoas, revela também uma obsessão do Governo em enganar, neste caso, os utentes, apresentando números que teoricamente seriam melhores, mas que na verdade são tão maus quanto aqueles que deixou o anterior Governo da República. Agora farão o mesmo com o acesso às urgências de obstetrícia e ginecologia. O projeto de ditas unidades referenciadas é um projeto que mostra como o plano do Governo para a área da saúde falhou rotundamente. Veja-se, o Governo exige agora que no acesso àquilo que é o serviço de urgência seja feita uma triagem prévia. Isto é, seja feito um telefonema com precisamente uma referenciação para aquela unidade de saúde. É todo o conceito de urgência que é posto em causa. Porquê? Porque o Governo não conseguiu, ao contrário do que disse e ao contrário de aquilo com que se comprometeu, nem nos 60, nem nos 120 dias, conseguir operar mudanças na saúde que preparassem e acautelassem o inverno. O serviço que nos é apresentado agora é um serviço peculiar. É mais uma medida de gestão do que uma medida de saúde. Nem sequer chega a ser um remendo de tal cosmética que é e que apresenta, e tal o sem sentido que encerra na sua materialidade. Uma grávida, por exemplo, chegada à porta de um serviço de saúde, teria agora que ligar ou pedir que lhe ligassem à porta do hospital para um determinado número, neste caso, imaginem, 808 24 24 24, para poder ser atendida. Caso não houvesse atendimento telefónico, a grávida não poderia entrar no serviço. Isto tem apenas um sentido: evitar dizer que as urgências estão fechadas ou estão encerradas, para dizer que estão referenciadas. Os nomes pouco importam. O que importa é que o Governo falhou em manter as unidades de urgência abertas e agora quer criar uma medida de cosmética que mostra aos portugueses que conseguiram fazer alguma coisa quando não conseguiram fazer nada. Há um ano atrás, e novamente quando este Governo tomou posse, alertámos para a falta de médicos especialistas em várias áreas, mas sobretudo nestas áreas de maior peso nas urgências, assim como de médicos anestesistas. Temos alertado progressivamente para a necessidade de um regime de fixação de médicos no Sistema Nacional de Saúde e para uma gestão integrada nacional do serviço de urgências. O Governo optou por uma solução contrária. Disse que iria fazer uma coordenação entre o privado e o público, que até hoje não derivou em nenhuma solução real. Disse que apresentaria uma nova solução para as urgências e, aparentemente, esta é a solução que propõe. Isto é, uma solução em que as urgências estão, na verdade, encerradas,
mas abertas a quem fizer uma chamada prévia e tiver uma triagem feita atempadamente. O contrário, por isso, do conceito profundo de urgência. Finalmente, o Governo continua a operar num sentido que levanta questões não só deontológicas, éticas e até legais. Por ordem política, estão a ser tomadas decisões nos serviços de saúde para dar a ideia de que os tempos de espera estão mais baixos, que as listas de espera são menores ou que as cirurgias estão a ser feitas. Passado este tempo, as cirurgias na área oncológica continuam acima do tempo médio de espera, em cerca de 1.200 casos. As urgências continuam encerradas, como voltou a acontecer este fim de semana, sobretudo nas áreas da obstetrícia, em vários pontos do país. E o Governo vem agora com uma solução de exigência de contacto telefónico prévio, ou aquilo a que chamam urgência com pré-triagem telefónica, que não só é um absurdo, como ofende quem precisa dos serviços de saúde em Portugal. Perante este cenário, em que ao fim do dobro do período que o Governo tinha atribuído a si próprio para resolver estes problemas, a continuidade do acesso limitado às urgências, a falta de resposta, em muitos momentos, da capacidade da linha SNS 24, a dependência absurda de uma triagem telefónica para as urgências e o caos que está instalado em muitos pontos do país neste momento, nomeadamente nas zonas à volta da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde os tempos de espera do último fim de semana superaram as 10 e as 12 horas nos serviços de urgência, obrigam a que uma resposta política seja dada. O Chega chamará de urgência ao Parlamento a Sra. Ministra da Saúde, já na próxima semana, para que dê justificações sobre o modelo que tem adotado de resposta do SNS às necessidades básicas da população, bem como para justificar e explicar este absurdo modelo de triagem prévia que está a implementar nos hospitais e nos serviços de urgência. Mas, dada a inexistência de resposta do Sr. Primeiro-Ministro no último debate que aqui tivemos no Parlamento, o Chega vai também questionar a Sra. Ministra da Saúde sobre a veracidade das denúncias que temos recebido de que estão a ser marcados atos médicos e cirúrgicos sem qualquer articulação com o serviço médico, claro, com o único objetivo de mostrar números mais baixos nas listas de espera e no acesso a atos médicos. Como disse e como tive a oportunidade de revelar, alguns destes elementos que temos na nossa posse são os próprios médicos que denunciam a falta de critério ético, deontológico e legal para a marcação destes atos médicos e questionam quem está a dar a ordem para os fazer e com que objetivo. Para nós parece-nos claro qual é a ordem e qual é o objetivo. O objetivo é, a todo custo e sem qualquer critério ou sem qualquer limite ético, apresentar à população um nível de trabalho e de eficácia médica que não existe. O objetivo é mostrar números irrealistas e falsos na área da saúde, à custa dos serviços públicos, à custa dos utentes e à custa, como dizem aliás alguns destes clínicos, das falsas expectativas criadas nos utentes. É grave demais e merece uma resposta. Por isso, queria deixar a garantia em nome do Chega, conforme sublinhei, de que chamaremos de urgência a Sra. Ministra da Saúde para dar resposta fundada numa inquirição alargada no Parlamento a todas estas questões, para apresentar um modelo fundamental de resposta que se propõe para o inverno, onde já começam neste momento os picos de congestionamento, e ainda questionar o Governo, também nessa inquirição, sobre os atos médicos que estão a ser marcados sem critério clínico ou médico, com objetivos meramente políticos. Quero também dar a garantia de que neste quadro parlamentar as medidas que o Governo tem tomado nesta matéria não são boas e são ineficazes. A ameaça do Primeiro-Ministro de que governará através de decreto, nesta área ou noutras, com a ameaça ou com a justificação de um bloqueio parlamentar, levará o Chega a avocar para o Parlamento todos os decretos que o Governo apresente nesta matéria da saúde, para que precisamente possam ser discutidos e melhorados em sede parlamentar. A arrogância com que se tem governado poderia ao menos ser uma arrogância com bons resultados. O que acontece em Portugal é que temos tido arrogância e maus resultados. Na saúde, como na justiça, como nos vários cenários e variantes da área económica. Temos maus resultados de um governo arrogante.
precisamente porque não está interessado em governar bem. Está interessado em mostrar números bons à imprensa, que infelizmente, em alguns casos, lhe segue o caminho. Sim, nós vamos dar entrada com esse pedido na próxima semana, porque vamos contactar o Governo para a disponibilidade de uma audição extraordinária da Sra. Ministra da Saúde. Depende do Governo. Da nossa parte, poderia ser para a semana, se houver abertura para isso. O regimento também o prevê. Se houver essa abertura, é isso que faremos. Entendemos que os tempos de espera deste fim de semana nos hospitais portugueses, bem como o conhecimento de um modelo de triagem telefónica, era motivo suficiente para a Sra. Ministra vir ao Parlamento e para abrirmos uma exceção à paragem dos trabalhos normais, digamos assim, ordinários durante a próxima semana. Tenho duas perguntas. Uma tem a ver com... Em relação às denúncias que foram feitas, como digo, eu tenho tentado salvaguardar aqui dados pessoais, porque acho que eles não devem ser divulgados, porém, na grande maioria, são as próprias pessoas em desespero que nos fazem chegar estas denúncias. Noutros casos, nós tivemos acesso a algumas trocas de e-mails entre clínicos que, precisamente, os médicos dão conta ao seu serviço superior de que houve atos médicos marcados por ordem superior que não tinham critério clínico. Um dos casos é do Algarve e esses e-mails estão connosco. Como eu disse, alguns deles já foram tornados públicos, mas serão, após a resposta do Governo sobre estas situações, serão entregues não só aos conselhos de deontologia desta área de saúde, dos hospitais, mas também ao Ministério Público para fazer a devida investigação. Isto é muito grave, porque significa que estão a entrar no sistema informático para marcar consultas. Ao fazer isso, automaticamente as listas diminuem, porque deixam de estar em lista de espera e ficam como ato agendado, e depois, uns dias antes, informam as pessoas que afinal não vão ter essa consulta. E são vários os serviços. Neste caso era neurocirurgia, também já temos de urologia, são vários serviços. Não, como lhe disse, são vários. Eu não quero revelar situações privadas, mas há em vários hospitais. Em vários hospitais a nível nacional. E como lhe digo, isto é grave porque as consultas ficam marcadas e os agendamentos ficam marcados. Isto faz diminuir as listas de espera. É depois apresentado aos jornalistas e à imprensa, como se houvesse menos listas de espera, e estas pessoas, 3, 4, 5 dias antes, é-lhes dito que afinal não vão ter esse agendamento. Em alguns dos e-mails, são os próprios clínicos que alertam contra as agoradas expectativas que isto gera na população e a sua ilegalidade, falta de ética e falta de deontologia. Nem sequer é uma avaliação política, é uma avaliação clínica. Portanto, acho que isto é grave demais. Bom, em regras, em relação a consultas e a cirurgias, não sou especialista na área, portanto não tenho. Nós temos várias denúncias, acho que haver uma já é suficientemente grave para que isso aconteça, e acho que agora cabe a vocês fazer esse trabalho. Mas são situações no país todo. Agora, gostaria mesmo que fosse feito esse trabalho. Se quiser, tenho todo o gosto em tirar-lhe os dados pessoais e facultar-lhe alguns desses e-mails para que a RTP possa fazer esse trabalho de fiscalização ao Governo, que acho que tem que fazer também. Em relação à segunda questão que me colocou, é uma questão relevante, efetivamente, porque nós temos um conjunto de pessoas que chegam aos serviços de urgências e depois se vem a verificar que talvez não necessitassem de ir ao serviço de urgência. Bom, mas porquê é que isso acontece mais em Portugal do que noutros países? Há pessoas que dizem, bom, é uma falta de cultura institucional ou médica. Eu parece-me haver outra realidade mais evidente. É a falta de sustentabilidade dos cuidados de saúde primários e da primeira linha de cuidados de saúde. Porque se houver essa linha, como o Governo prometeu que ia ter, então as pessoas não iriam a correr para o serviço de urgências. Eu tenho a certeza que pouca gente, não vou dizer todos porque o ser humano é demasiado abrangente, eu tenho a certeza que ninguém nesta sala, tem gosto, numa noite de dezembro gelada, em ir para as urgências de um hospital. Ninguém. Ninguém pensa, o que eu vou fazer hoje à noite? Hoje vou para a urgência do Amadora Sintra. Ou vou para a urgência do São João. Não. É porque não tiveram acesso ao cuidado de saúde que deviam ter nos centros de saúde de proximidade. E, portanto, isto mostra que o Governo falhou nas duas variantes. Na variante de criar uma primeira cintura de proximidade em relação aos cuidados de saúde e depois na variante dos serviços de urgência. Este fim de semana, tenho aqui os dados, houve hospitais que tiveram na urgência no serviço de urgência mais proeminente, mais de 11 horas de tempo de espera. Ora, isto é assim inaceitável.
Isto é inaceitável a um governo que tinha um plano de emergência para a saúde. Faria se este plano não fosse de emergência. Quer dizer, faria se fosse um plano normal para a saúde. Quer dizer, eu acho que o governo tem que dar respostas disso e acho que para a semana, antes do pico do inverno começar, era o momento da Sra. Ministra da Saúde, se houver consenso dos outros partidos para isso, fazer essa audição. Em todo o caso, o Chega vai requerê-lo putestativamente, para que evite bloqueios da maioria, ou de alguma maioria parlamentar. A única dúvida aqui, conforme dizia a Francisca, é se poderemos fazê-lo na próxima semana ou não. Eu acho que fazia sentido ser na próxima semana. Agora, o Parlamento, e eu falarei também com o Presidente da Assembleia da República esta tarde, a ver se será possível agendar isto para a semana. Acho que era do interesse de todos. Pelo menos vi alguns partidos este fim de semana igualmente preocupados com o tema. Portanto, acho que todos temos interesse em não levar isto para as férias parlamentares. Férias, entre aspas, parlamentares. A interrupção. Eu acho que nós temos que ter um critério de exigência, de garantir que as contas públicas ao longo do próximo ano não resvalarão de tal forma que cheguem a pôr em causa os nossos compromissos internacionais, e acho que isso porque isso representaria a falha global ou a falha ainda maior da parte do Governo. Eu recordo que o atual Ministro das Finanças, uma das razões que deu para não poder negociar com os polícias, para renegociar, para não poder negociar com os bombeiros, como estamos a ver, para não poder aumentar as pensões como o Chega tinha proposto, era a margem já muito curta que existia no orçamento. Ora, se nós agora temos, apesar de todos estes circunstancialismos, um déficit que vai colocar em causa a nossa credibilidade internacional, então significa que o Governo falhou em toda a linha. O outro dado é que parece-me evidente que Mário Centeno quer ter ao longo dos próximos meses um papel a desempenhar, e aí eu acho que o Presidente da República tem razão, quer ter um papel a desempenhar, quer ter maior expressão e maior visibilidade. Eu só espero que Mário Centeno não confunda o seu trabalho de Governador do Banco de Portugal com uma putativa candidatura à Presidência da República. E espero que não confunda os papéis e que consiga perceber a importância e a independência que é preciso para ser Governador do Banco de Portugal. E às vezes sinto que em Mário Centeno as duas figuras se confundem, entre o putativo ou desejoso candidato a Presidente da República e o Governador do Banco de Portugal. E isso não é bom. Isso não é bom. Acho que é sobretudo uma tentativa de afirmação política. O aviso veremos se ele será ou não. Que o Governo está a falhar na maior parte das áreas parece-me evidente. Que Mário Centeno quer apenas alguma expressão de visibilidade e de afirmação política. Também, e eu acho que nós devemos, e nós os partidos devemos fazê-lo, deixar o recado a Mário Centeno de que ele é Governador do Banco de Portugal. Não é candidato ainda a Presidente da República. É Governador do Banco de Portugal. Tem que agir como tal, dentro daquilo que a lei prevê e dentro da independência que a lei prevê também para esse caso. Na sexta-feira, o Chega... Eu tive a oportunidade de falar com a minha direção nacional, com a direção nacional do partido, e nós tomámos a decisão de que o partido tenha uma candidatura própria nestas eleições presidenciais. Isto é, dado o contexto e os candidatos que têm surgido neste quadro e também as afirmações de valor que têm feito, o Chega entendeu, face ao cenário provável que se avizinha, que deve ter uma candidatura própria e não apoiar uma candidatura externa ou independente que também poderia ocorrer. Por entendermos que em áreas-chave que vão dominar a atualidade nos próximos meses, como o combate à imigração, à corrupção, exigia alguém que esteja ligado intrinsecamente a esses combates. E face ao que temos ouvido de outros possíveis candidatos, estes temas não são, digamos assim, a sua prioridade, e por isso o Chega entende que deverá ter um candidato presidencial próprio. Como eu disse, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano será feito um anúncio sobre isso, e eu próprio tomarei a decisão se avançarei com uma nova candidatura ou não à eleição presidencial de 2026. Não, eu penso que nós estamos ainda num tempo próprio em que os partidos estão a encerrar um ano que foi um ano muito específico, com eleições legislativas, eleições regionais. Nós vamos ter um ciclo de eleições provavelmente na Madeira, em breve. Vamos ter eleições autárquicas, em que estou muito empenhado também. E há aqui uma série de variantes que podem pesar numa candidatura presidencial. Como é sabido, e eu já fui candidato presidencial, portanto sei bem do que é que estou a falar, a candidatura presidencial é provavelmente a mais exigente de todas do ponto de vista pessoal, não partidário, mas do ponto de vista pessoal, e será
para mim, enquanto Presidente do Partido também, um ano em que estou muito concentrado noutras eleições importantes para o partido. Como digo, é o facto de existirem um conjunto de causas que me parecem não representadas, como estas duas que disse, o combate à imigração, à corrupção, mas também ser a voz das forças de segurança face aos fenómenos de insegurança, que eu sinto um pouco que inexiste noutros candidatos putativos. E isso pode levar a uma decisão minha pessoal ou de outro dirigente do Chega de avançar para as eleições presidenciais. Mas até ao final de março penso que essa decisão estará tomada. E se eu decidir avançar também o farei até ao final de março, abril do próximo ano. Essa decisão pode ser condicionada? Pode sempre, na verdade, mas repare, pode sempre. Nas eleições presidenciais... Não, eu acabei de dizer que o Chega decidiu ter um candidato próprio. Isto significa que, mesmo que avançasse um candidato de outra área, o Chega manteria uma candidatura própria. Poderia ser eu ou não ser eu esse candidato. E isso pode variar consoante vários fatores e vários fenómenos ou vários circunstancialismos. Mas o Chega vai ter uma candidatura própria. Ou seja, vai apoiar um militante seu, um dirigente seu, na candidatura à presidência da República. A minha é sempre, como eu disse, há candidatos que para mim seriam... há candidatos que para mim seriam mais desconfortáveis de debater ou de enfrentar, mas isso eu acho que é na vida sempre assim. Porém, as decisões políticas não podem ser tomadas com base em amizades, nem em critérios de vida, não é? Se me perguntar, gostava-lhe mais debater ou ter que fazer uma campanha, por exemplo, contra Pedro Passos Coelho, de quem sou amigo? Gostava, isso é evidente que gostava, mas a vida é mesmo assim. A política é assim e às vezes os amigos têm que se encontrar na estrada da política.